Meu povo do oitavo, vamos lá. Vamos terminar esse reinado aí, primeiro reinado. Ele é curto mesmo, ele é curtinho mesmo. A aula 22 vai ser a finalização do primeiro reinado, tá certo? A gente viu na aula 21 que o Dom Pedro fez uma coisa importantíssima. A Constituição de 1824. Você precisava ser reconhecido, seu país ser reconhecido, você ter a sua Constituição. Eu falei lá na aula 21 a Constituição e as características dela. Depois, ele vai ser reconhecido. O Brasil será reconhecido. O primeiro país que reconhece o Brasil são os Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam em uma doutrina Monroe, que falava assim: América para os americanos. Devemos tirar as influências europeias. A Europa dominou a América há muito tempo. Não pode dominar agora. Era esse o migué, né? Mas os Estados Unidos queriam o quê? Comércio com esses novos países, com esses países recém-independentes. Então, logo depois da independência do Brasil, os Estados Unidos conhecem a independência. E depois, a muito custo, Portugal. Portugal vai reconhecer a independência do Brasil, né, depois de batalhinhas, depois desse rompimento, vai reconhecer através que o Brasil pague uma indenização. Isso, mas o Brasil está sem dinheiro, a gente vai ver aqui agora, está sem dinheiro. Ele vai ter que pedir dinheiro emprestado para a Inglaterra. O Brasil pede dinheiro emprestado à Inglaterra e paga a indenização a Portugal. Nasce aí a nossa dívida externa. Olha que bacana. A gente nasce já endividado, né? Já nasce endividado. E aí, essa aí é a história dos reconhecimentos. Eu aqui esqueci de colocar o slide, tá? Mas guarda esses dois reconhecimentos dos Estados Unidos e de Portugal, porque é o início da nossa dívida externa. E você tem o governo de Dom Pedro I em crises econômicas e políticas. E vai ser tanta crise econômica e política que vai acabar em 1881 na renúncia de Dom Pedro I. Econômica por quê? Você tem a crise da cana-de-açúcar, você tem a crise da exploração de ouro, você tem a crise do algodão, porque os Estados Unidos estão produzindo muito algodão. Então, os principais produtos que o Brasil exporta, né? Então você já tem uma crisinha econômica. E as coisas são focadas muito no Sudeste, né? E você tem um Dom Pedro I autoritário. E o autoritarismo de Dom Pedro I não causar boas impressões nos brasileiros, tá? Esse autoritarismo vai ser muito criticado. Primeiro, você dá para ver o autoritarismo pela Constituição, pela que a Constituição foi outorgada. E o Dom Pedro vai entrar em outros probleminhas a mais, tá? Em outros probleminhas a mais, tá certo? Primeiro problema que ele tem, já em 1824, ele outorgou a Constituição, você vai ter uma revolta no Brasil contra a autoridade do imperador. Vai falar que o imperador é autoritário, né? Que a Constituição é ilegítima porque ele cancelou uma Constituição anterior. Esse pessoal vai criticar ainda o domínio de muita galera ali europeia, portuguesa, né? E vai criticar o abandono das províncias nordestinas, né? Você vai ter a chamada Confederação do Equador. Começa em Pernambuco, depois vai para o Rio Grande do Norte, para o Ceará, né? E aquela galera se une, né? Quer a separação do Brasil, quer formar um novo país, aí, ó, Confederação do Equador, porque que é próximo à linha do Equador. É uma revolta, então, separatista que quer a república, né? E que é contra as ações do imperador. Então, logo que o Dom Pedro lançou a Constituição, ele já encontra problemas. Logo no início do governo dele, ele já encontra problemas, né? E o que ele vai fazer? Ele está, óbvio, né? Mercenários, né? O exército brasileiro e tal, e vai ter uma repressão imperial, né? Nessa confederação, nessa revolta, mas muito forte. Ele vai reprimir essa revolta muito forte. Por exemplo, o Frei Caneca foi líder dessa revolta da Confederação do Equador. Ele participou também da Confederação de 1800, da revolta de 1817 e tal. Só que o Dom João, naquela época, né, ele perdoou, né, anistiou e tudo, não, tudo bem e tal.
que o Dom Pedro faz aqui? O Dom Pedro I, né, para acabar, ele vai matar os líderes e ele vai mandar matar o padre, bicho. Ele vai mandar matar o Frei Caneca. Vai gerar um mal-estar terrível na sociedade. Terrível, né? Porque você está dentro do jogo político, você enfrentar protestos e revoltas. Você tem que saber o que vai fazer. E ele condena à morte um líder. Gente, no país a judicial é católica, o cara manda um padre, né? Mas enfim, ele já enfrenta problemas, olha aí um mapinha para você se situar. O Equador foi aí, ó, Alagoas, Pernambuco, né? Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, é o que seria a confederação, né? Mas o Dom Pedro reprime e manda matar o líder, o padre, né? A galera, ninguém queria matar o padre. Ninguém queria matar o padre. Eu vou matar o padre vai me mandar para o inferno. Ninguém queria matar o padre. Teve que mandar fuzilar o Frei Caneca. Aí eu não sabia de onde ia a bala. Fuzila o Frei Caneca. Fuzilou o Frei Caneca, né? E ele entra em outra pataquada aí. Aí ele vai ter uma série de problemas, né? Que eu já estou citando. A crise política vem dessa excessiva centralização. Tudo é eu, tudo é eu. Autoritarismo, crise nos produtos primários e dívidas, né? Dívidas. Ele vai entrar em guerra. O Dom Pedro I vai entrar em guerra, na guerra da Cisplatina, na guerra da Cisplatina. Comentei isso lá nas separações da América Latina. A guerra da Cisplatina. A gente tinha a província da Cisplatina que fazia parte do Império Brasileiro, do Reino Brasileiro. Quem conquistou a província Cisplatina? Dom João VI. Dom Pedro vai fazer o quê? Lascar com tudo. Aquela região vai ser... Bom, enfim, ele vai entrar em guerra. E isso, guerra gera dívida. Você tem que pagar soldado, pagar comida, arma, né? E começa a cobrar imposto. Ele vai... Olha lá. Isso gera uma impopularidade do Dom Pedro I. Ele vai ser um cara muito impopular por causa desse autoritarismo, dessas dívidas, ter matado um frei, pô, né? Ele entra aí na guerra da Cisplatina. E você lembra, né? Aí há um quadro do Blaines, né? Eu coloquei ele de novo aí, por quê? O que acontece? A guerra da Cisplatina entre a Argentina e o Brasil, que aconteceu de 1825 a 1828, para ver quem ia ficar com aquela região da Cisplatina. Quem ganha? Argentina ou Brasil? Nenhum, né? Aquela região da Cisplatina vira quem? O Uruguai. Dom Pedro me perde a província da Argentina. Aí ele entrar em guerra... ele perde a província da Cisplatina. Aí ele vai ficar um cara muito impopular, muito criticado. Nos jornais brasileiros vão estar lá falando mal de Dom Pedro I. Em 1826, aquele ditado. Você acha que está ruim? Calma. Pode piorar. E vai. Ah lá, em 1826 morre o pai dele. O Dom João morre. Aí ele vai ficar preocupado com o seguinte: quem tem que governar Portugal? O Dom Pedro I. E o Dom Pedro está onde? No Brasil. Está com o trono brasileiro e com o trono português. Eu vou pensar no trono brasileiro ou no trono português? Eu vou perder o trono brasileiro? Eu vou perder o trono português? Eu vou ficar com os dois? O que será de mim? É isso que acontece. Morreu o pai, o Dom Pedro tinha que voltar para Portugal e assumir o trono. Né? Só que ele não volta, porque ele é imperador do Brasil. E Portugal entra numa guerra civil. O irmão do Dom Pedro I, o Dom Miguel, assume e vira uma guerra civil em Portugal. Né? Queremos Dom Pedro, queremos Dom Miguel, queremos Dom Pedro, queremos Dom Miguel. E aí os brasileiros vão começar a criticar Dom Pedro. Ele está mais preocupado com Portugal do que aqui. A gente está fudido, em dívida, lascado. Né? Dívida. E aí, fazer, Pedroca? O que você vai fazer? Ele está em popularidade. Né? E você vai ter muitas críticas. E o que vai acontecer? O jornalista, considerado um dos pais do jornalista brasileiro, Líbero Badaró, é o cara que mais criticava o Dom Pedro. Ele morre assassinado. Vão culpar quem? Tudo entra política no jogo. Tudo vira politizado. Né? Quem matou o cara? Ora, se o cara criticava o imperador,
quem matou o jornalista foi o imperador. É óbvio, tá na cara. Tá na cara. Tem comprovação? Não se tem muita comprovação não, mas isso pegou muito mal ao imperador, a morte do Líbero Badaró. Olha o tanto de coisa, hein? Confederação do Equador, morte do Frei, crise econômica, guerra da Cisplatina, morte do crítico dele, preocupação com o trono português, né? Aí, os caras... eu esqueci de um slide aí. Vou voltar aqui. Aí os caras, né? Aí os amigos do Dom Pedro começam a falar, não, calma, vamos fazer uma viagem aí. Ele fez uma viagem para Minas, né? Ele foi mal recebido. Na volta da viagem para Minas, né? Ele volta lá para o Rio de Janeiro e resolve fazer uma festa para ele ficar animado, né? Vamos fazer uma festa pro Pedrinho, faz lá a festa pro Pedrinho, vamos fazer... Pega mal, né? A gente já está num clima ruim, um clima de crises. Os brasileiros lá, né, no Rio de Janeiro invade a festa, joga pedra na festa, vira uma confusão, vira uma briga de rua que dura dias, né? Essa aí é chamada Noite das Garrafadas, né? Aí que o Dom Pedro vê que não tá bem o negócio mesmo, não tá legal, e ele, em 1831, renuncia. Olha o quadro aí mostrando o ato de renúncia da ação de Dom Pedro Vivaz. Realmente aqui não dá mais para mim. Eu vou então garantir o troninho meu em Portugal. Em abril de 1831, Dom Pedro I renuncia ao trono brasileiro e vai para Portugal. Lá ele vira Dom Pedro IV, Dom Pedro IV, tá? Ele foi Dom Pedro I, primeiro imperador do Brasil, e lá Dom Pedro IV. E aí você termina o primeiro reinado. E a gente é o quê? Uma monarquia hereditária. Vai para o trono o filho dele. Sim, o Pedro, o filho dele, o Pedrinho, né? Esse aí é o Pedrão, vai o Pedrinho. Só que o Pedrinho tem 5 anos. Aí não dá, né? Aí o Pedrinho de Alcântara, o filho de Dom Pedro I, nascido no Brasil, né? Não dá para governar, você não governa com 5 anos. Aí a gente entra num período do Império Brasileiro extremamente conturbado e confuso. Beleza? Tranquilo? Mas aqui a gente finaliza na renúncia do Dom Pedro I. Tá? Esse primeiro reinado cheio de problemas, altas confusões, né? Altas confusões que acaba na renúncia do Dom Pedro I. Tranquilo? Então isso aí foi um esboço, né, do que o Império Brasileiro vai estar tentando de construir do que é o Brasil. O Brasil vai entrar em outra fase um pouco prática, né? Depois você vai ter um governo que vai gerar uma maior estabilidade. Mas calma aí, vamos com calma, período por período. Queremos ver se entendemos este período, tá certo? Muito obrigado, até a próxima.